Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor Vitor Kessler. Estamos de volta e agora para a gente trabalhar com as métricas de classificação. Se quando a gente está falando do conjunto de treinamento, que é o momento que a gente vai treinar o meu algoritmo de aprendizado de máquina, a gente fala em overfit e underfit, né, como os principais problemas de treinamento. Quando a gente vai para o conjunto de testes, a gente fala sobre a construção das métricas de classificação. São esses os temas mais cobrados, disparados nessa fase que estamos do aprendizado de máquina, tá bom? A gente utiliza a matriz de confusão para registrar as informações que fazem a comparação entre os dados que estão no conjunto de teste, as classificações que foram registradas na classe, no rótulo do conjunto de testes, com as classificações realizadas previstas, as previsões feitas pela máquina. Então, a matriz de confusão serve para comparar o que a máquina previu com o que de fato tinha no conjunto de testes, beleza? E é isso, pessoal. Vamos fazer o seguinte exercício. Imagine que no conjunto de testes... Cadê meu mouse bonitinho? Opções de ponteiro, laser. Imagina que no meu conjunto de testes tenha 1000 amostras, tá bom? 1000 amostras. Sei lá, tinham 1000 transações classificadas previamente, né, como fraudulenta ou como normal. Isso aqui é o meu conjunto de testes. Dessas 1000 amostras, 100 eram transações fraudulentas e 900 eram transações normais. Beleza? Beleza, fiz aqui. Isso aqui era o que a máquina deveria ter previsto, 100 irregulares e 900 normais. Beleza? Só que, na verdade, quando você rodou a máquina treinada, o classificador treinado com o conjunto de testes, com essas 1000 amostras, ele identificou, das 100 irregulares, ele acertou 80 e errou 20. Das 900 não irregulares, das 900 normais, positivas, ele acertou 890, mas teve 10 que ele classificou errado como transação fraudulenta. Quando você pega esses dados e joga na matriz de confusão, você tem isso aqui. A matriz de confusão ela vai ter um eixo X e um eixo Y. Aí, aqui nessa aqui, o valor verdadeiro está no eixo X. O valor verdadeiro é o valor que está no conjunto de testes. Tinha irregulares e não irregulares no conjunto de testes. O valor previsto, que é o valor que a máquina previu, ela previu valores irregulares e não irregulares. O detalhe é que a matriz de confusão você pode fazer nessa conformação, você pode colocar o valor previsto aqui e o valor verdadeiro aqui, e inverter. Isso não é errado, isso acontece na bibliografia sobre o tema, tá bom? E aí, vamos lá. Tinham 80 irregulares que a máquina acertou. Esses são os verdadeiros negativos. E tinha 20 que a máquina disse que era normal, positivo, só que, na verdade, era irregular, negativo. Então, esse aqui é o falso negativo. Esse aqui, 890, é o verdadeiro positivo. Ela previu como regular e, de fato, era regular. E aqui, no último quadrante, aqui que falta explicar, você tinha que a máquina previu que era irregular, previu que era negativo, mas, na verdade, era positivo. Esse é o falso negativo, tá bom? São esses os 4 termos que a gente vai, os 4 tipos de informação que a gente vai ter na matriz de confusão, tá bom? O verdadeiro positivo, quando a condição, essa aqui, já está o predito, eu trouxe de propósito, o predito está aqui, e a verdade, a base de teste está aqui. Então, quando a máquina prevê que a condição positiva que aquele dado é positivo, e de fato nós temos um verdadeiro positivo. Quando a máquina prevê um positivo, mas na verdade era negativo, você tem um falso positivo. Era negativo, mas ela disse que era positivo. Isso é falso positivo. E em estatística a gente chama esse falso positivo de erro do tipo 1. Tá bom? O falso negativo, erro do tipo 2, é quando a máquina faz uma previsão negativa, mas na verdade a condição encontrada daquele exemplo era positiva. E por fim, o verdadeiro negativo a máquina previu como negativo e a classe desse exemplo que ela previu como negativo, de fato era negativo no conjunto de teste, beleza? Isso é a matriz
de confusão. Deu confusão aí na cabeça, meu querido aluno? É isso mesmo, rever a aula que é complicado esses termos. E aí, a partir dos verdadeiros positivos, dos falsos positivos, verdadeiro negativo e falso negativo, ou seja, a partir da matriz de confusão, a gente tem diversas métricas de classificação que a gente pode calcular. E, infelizmente, meu querido aluno, você vai ter, ou aluna, você vai ter que decorar essas fórmulas, porque a gente tem questões que cobram isso, tá bom? Acurácia mede o total de instâncias classificadas corretamente em relação ao total de instâncias no conjunto de teste. Ó, verdadeiro positivo, verdadeiro negativo em relação à base de teste. Então, a acurácia diz o quanto que a máquina acertou de fato na base de teste. Você soma os acertos dela, verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, e divide sobre todos os elementos da base de teste, todas as instâncias da base de teste. Precisão mede a proporção de instâncias classificadas como positivas que são realmente positivas. A máquina é precisa. O que ela diz que é positivo, de fato é positivo. E para você calcular essa previsão, é verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais falso positivo. Ou seja, é o percentual de acertos do positivo em relação ao que ela disse que era positivo, tá bom? Quanto maior a precisão, quanto mais próxima de 1 a precisão, isso quer dizer que tem pouco falso positivo, tá bom? Então, se você quer saber se o modelo tem pouco falso positivo, você vai pegar a precisão, porque a precisão, quanto maior, menos falso positivo ela tem, tá bom? Já a acessibilidade, o recall, o famoso recall em inglês, ou revocação, mede a proporção de falsos negativos. Quanto menor o recall, menos falsos negativos vai ter, menos classificações erradas como negativo vai ter. E ela é a proporção de instâncias positivas sobre o total de coisas que era para ser positiva no modelo. O que a máquina disse que era positivo sobre o que ela deveria ter dito que era positivo. Porque o falso negativo, ela disse que era negativo, mas na verdade era positivo, era para ter falado positivo, beleza? Isso é a sensibilidade do meu modelo. F1 Score é uma medida de desempenho que combina precisão e recall. Você calcula a média harmônica entre essas duas grandezas, entre a precisão e a sensibilidade, tá bom? E aí a fórmula de média harmônica para dois números é 2 vezes precisão vezes recall sobre precisão mais recall, tá bom? Decora essas fórmulas, meu querido, não tem para onde correr, não. Tem a tal da curva ROC, né? Receiver Operating Characters. É uma representação gráfica de um modelo de classificação binária, né? Verdadeiro ou negativo, positivo ou negativo, em diferentes limiares de decisão. Porque é o seguinte, pessoal, quando você vai fazer um treinamento, você vai treinando, e na medida que você vai diminuindo os verdadeiros positivos do seu modelo, os falsos positivos vão aumentando. Não tem essa de você ter um cara só. Se você tivesse, você teria o classificador perfeito, que é o cara que tem uma taxa de verdadeiros positivos igual a 1, 100% de verdadeiros positivos certos, classificados corretamente, sobre a taxa de falsos, e a taxa de falsos positivos zero. A curva ROC, ela mostra para você qual é o melhor lugar para você parar seu treinamento, entendeu? Se aqui, e normalmente esse ponto de parada é aqui, ó, no máximo possível de verdadeiros positivos, mas com taxa de falsos positivos baixas, tá bom? Aqui estão as fórmulas de taxa de verdadeiro positivo e taxa de falso positivo. Quanto maior a taxa de verdadeiro positivo, mais verdadeiro positivo tem o seu modelo. Isso aqui, se você olhar, é a fórmula da sensibilidade. E aqui é a taxa de falsos positivos. Quanto maior, mais falsos positivos tem no seu modelo, tá bom? E aí, é o seguinte, você desenha a curva ROC para várias taxas de falso positivo e taxas de verdadeiro positivo, e o seu classificador fica desenhado nessa curva, tá bom? E aí você escolhe qual classificador de fato você vai usar. Normalmente você vai escolher o cara por aqui, porque por aqui a taxa de verdadeiro positivo está maximizada e a taxa de falso positivo está minimizada, entendeu? Quanto mais a curva for chegando aqui no classificador perfeito, melhor é o seu modelo que você está criando, tá bom, pessoal? Isso é a curva ROC. E aí vamos para
questões de concurso, uma questão da FCC, do cargo de analista lá do TRT do Piauí. A matriz de confusão é utilizada na avaliação de modelos de classificação no contexto de aprendizagem de máquina. Perfeito. Dentre as métricas que podem ser extraídas na matriz de confusão que resumem a capacidade de um modelo a acertar suas predições está um percentual que foi predito positivo corretamente sobre o total que de fato era positivo. Então, você previu positivo e de fato era positivo. Isso é o verdadeiro positivo. Negativo sobre o que de fato era negativo é o verdadeiro negativo. Então, a nossa alternativa aqui é a letra A, verdadeiro positivo. Positivo sobre o que era positivo, negativo e era negativo, positivo, mas era negativo, então é o falso positivo, e negativo, mas era positivo. Isso aqui é o falso negativo. Beleza? Está aqui a nossa questãozinha que cobra os elementos da matriz de confusão. Aí vem uma questão que cobra, essa questão famosa da Sérgio Gran Rio, que cobra uma taxa de falso negativo. Eu coloquei os dados aqui porque fica mais fácil eu trazer para vocês a fórmula pronta do que eu ficar fazendo aqui, desenhando e demorando, tá bom? Porque a ideia aqui é mostrar para vocês como que você resolve essa questão. Ó, ao tentar resolver um problema de aprendizado de máquina que separava um evento entre duas classes, uma classificação binária, um desenvolvedor encontrou uma acurácia de 90% ou 0,9. Analisando a matriz de confusão, o desenvolvedor constatou que os verdadeiros positivos eram esse valor, verdadeiros negativos eram esse valor, falsos positivos eram esse valor e os falsos negativos eram... A pergunta é, quais eram os falsos negativos? Para isso, você vai ter que usar a fórmula de acurácia, que é o que a máquina de fato acertou sobre o total de dados que existem na base de teste. A acurácia é 0,9 ou 90%. Você soma aqui os dois verdadeiros positivos, os dois verdadeiros, né, o positivo e o negativo, e divide por todo mundo mais o falso negativo. E aí você vai ficar com essa soma aqui, e aí você vai descobrir o falso negativo. Para descobrir o falso negativo, essa galera aqui que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, e aí você faz a multiplicação de 0,9 por 31 mil, dá essa, 0,9 por falso negativo, igual o valor que está aqui. Agora você vai isolar o falso negativo, joga o 27 mil que está positivo para o outro lado, ele vem diminuindo, 0,9 falso negativo é igual a 1.602, falso negativo é 1.602 por 0,9, que dá 1.780, que é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Então você tem que levar as fórmulas para a sua prova, porque pode cair uma questão dessa. Outra prova aqui da prova da CGU de 2022, considere uma matriz de confusão de um modelo de classificação binária de relatórios financeiros. O modelo classifica os relatórios em fraudulentos ou não. Se essa matriz apresenta 200 verdadeiros positivos, 100 verdadeiros negativos, 40 erros do tipo 1, que é o falso positivo, e 20 erros do tipo 2, que é o falso negativo, podem-se calcular as métricas de desempenho aproximadas como ele quer precisão e recall. Precisão é verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais falso positivo. Faz as continhas aqui, substitui 0,83. E recall, verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais falso negativo. Faz as continhas a 0,9. Está aqui o nosso gabarito. Não tem mistério uma questão dessa, pessoal. Mais uma, agora da Receita Federal, prova de 2023. Suponha que o modelo, e ela foi pesada, ela pegou o F1 Score, pediu para calcular o F1 Score. Suponha que o modelo de classificação binária foi treinado para distinguir e-mails de spam de e-mails legítimos. Beleza, é uma classificação binária. O modelo foi testado em um conjunto de dados de teste com 200 e-mails, sendo 100 spam e 100 legítimos. Eles já fizeram aqui a ponderação, né, para deixar o seu dataset equilibrado. A matriz de confusão rolou 80 verdadeiros positivos, 85 verdadeiros negativos, 15 falsos positivos e 20 falsos negativos. Nessas condições, o F1 Score do modelo deve ser... pessoal, a fórmula do F1 Score é 2 vezes precisão vezes recall dividido por precisão mais recall. Então, você precisava calcular a precisão, que é verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais falso positivo, dá 0,84. E o recall, verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais falso negativo, que dá 0,8. Aí você bota 2 vezes 1 vezes o outro, dividido por 1 mais o outro. Isso dá 1,3472 sobre 1642, que dá 0,82, que é o gabarito aí, a letra C. Tá bom, pessoal?
Mais uma que essa é legal, porque ela, em vez de ser uma classificação binária, ela é uma classificação com 3 classes possíveis. Ou é gato, ou é rato, ou é cachorro. Considere a seguinte matriz de confusão. Os valores corretos das métricas de precisão e recall para a classe rato são, respectivamente. Aí vamos lá. Ó. Recall é verdadeiro gato. Então, o que é verdadeiro rato, né? Verdadeiro rato é aquilo que a máquina previu que era rato e de fato era rato. São os 14 ratos que estão aqui, tá bom? O verdadeiro positivo é 14. E aí aqui a precisão recebe aqui o falso positivo. O que é falso positivo? É o que a máquina disse que era rato, mas não era. O que a máquina previu como rato, mas não era? Esse aqui, porque ela disse que era rato, mas era gato, e esse aqui que ela disse que era rato, mas era cachorro. Então, 2 mais 2, 4. Então, é 14 verdadeiros positivos dividido por 14 verdadeiro gato, verdadeiro rato, mais 4 falso rato. Aí dá 14 por 18, que dá 0,78. Recall é verdadeiro rato dividido sobre verdadeiro rato mais falso rato. Não, falso negativo. Falso não rato. Peraí, deixa eu fazer as contas na minha cabeça. É verdadeiro positivo mais falso, verdadeiro positivo mais falso negativo. Então, ela disse que não era rato, mas era. O que é que ela disse que não era rato, mas era? Isso é o falso negativo nessa situação. O que é que ela disse que era rato e que ela disse que não era rato, mas era? Vê, o que era rato era isso aqui. O que ela não disse que era rato, mas era, é 5 mais 1. Porque ela disse que era gato, mas era rato. Ela disse que era cachorro, mas era rato. Tá bom? Então, é 14 por 14. Opa, mais 6. Eu botei 20 aqui, mas é mais 6. Aí dá 14 mais 6 dá 20. Aí 14 sobre 20 dá 0,7, que é o nosso gabarito, letra D. Tá bom, pessoal? Essa daí tem um errinho aí no slide. Essa questão ela traz coisa de aprendizado supervisionado, não supervisionado, e traz também um pouquinho da matriz de confusão, por isso que eu trouxe ela para cá. Tá bom? O processo de atribuir um significado a um pixel de uma imagem digital em função de suas propriedades numéricas é denominado de classificação. Tá bom? A gente pode classificar pixels em uma imagem. Em decorrência do grau de participação do analista num processo de classificação, esse processo pode... Do analista? Eita. Esse processo pode ser denominado de classificação supervisionada e classificação não supervisionada. Em decorrência do grau de participação do analista, essa questão é muito boa, né? Porque não é em decorrência do grau de participação do analista no processo de classificação, é em decorrência da existência ou não de dados previamente classificados pelo analista, talvez. Beleza? A Fundep ela erra aqui no teor aqui da questão. Enfim, posto isso, no enunciado da questão. Posto isso, analisa as afirmativas V ou F. A classificação supervisionada é um passo importante a ser executado antes da classificação não supervisionada. Falso, porque são classificações distintas. A supervisionada tem o rótulo previamente classificado e a não supervisionada não tem esse rótulo. Tá bom? Então, a primeira é falso. Deixa eu botar aqui, ó. Opção de ponteiro, canetinha. Falso. Falso. Então, voou essa. Já matamos, gente? Essa foi fácil demais, hein? Na classificação não supervisionada, os pixels de uma imagem são alocados automaticamente em classes criadas pelo sistema computacional. Beleza, faz sentido, né? Você vai agrupar os pixels da imagem porque você não conhece previamente o que são cada um dos pixels que estão no seu dataset. Correto. Então, correto. Já matamos aqui a letra B. A matriz de confusão é artifício utilizado para computar os erros do processo de classificação e conhecer a qualidade desse processo, seja pelo método supervisionado ou não. Mas assim, faz sentido matriz de confusão. Essa questão é para a gente fechar com chave de ouro, hein? Faz sentido matriz de confusão em aprendizado não supervisionado, pessoal? Não, porque os dados não estão previamente classificados. Então, a base de teste não está classificada. Então, isso aqui é falso e eu odeio essa questão. Um método de classificação pelo K-médias tem por essência fazer com que todas as classes tenham valor médio e variâncias similares. K-médias, pessoal, K-means é um algoritmo de agrupamento, ele não é método de classificação, por isso que está errado. Tranquilo? Essa questão é muito ruim, né? Para a gente ficar assustado.
Mas é isso. Ó, vamos para mais uma. Mais uma com uma matriz de confusão com 3 elementos, com 3 classes possíveis. As métricas de avaliação de desempenho de um modelo de aprendizagem de máquina, que é um componente integrante de qualquer projeto de ciência de dados, destinam-se a estimar a precisão da generalização de um modelo sobre os dados futuros. Exato, você faz essa estimação usando os dados de teste. A matriz de confusão a seguir apresenta 3 rótulos de classe: legume, hortaliça e fruta. Os elementos diagonais representam o número de pontos para os quais o rótulo previsto é igual ao rótulo verdadeiro. Os elementos diagonais, não, né? Essa diagonal aqui. Mas vamos lá. Enquanto qualquer coisa fora da diagonal principal, que é essa que eu desenhei aqui, teve um rótulo atribuído erroneamente pelo classificador. Era um falso hortaliça, né? Uma falsa fruta. Quanto menores forem os valores diagonais da matriz de confusão, melhor o modelo adotado. Errado. Porque assim, ó, esses valores diagonais da matriz de confusão, se fosse só essa, né? Quanto maior eles, mais verdadeiros positivos a gente encontrou, ou verdadeiros negativos, ou verdadeiro legume, verdadeiro hortaliça, verdadeiro fruta. Então, quanto maior os valores que estiverem nessa diagonal, melhor, via de regra, o modelo adotado. A questão está errada, beleza? E aí a gente já volta para falar um pouquinho agora, entrando de vez nas classificações, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.